Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Roberto Reis, que é engenheiro agrônomo, doutor em nutrição de plantas e sócio da Harvest Agro. E o tema da nossa prosa de hoje será a eficiência da nutrição da planta no aumento de produtividade. Roberto, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Espero que todos estejam bem, que estejam nos ouvindo. Estamos aqui para fazer um bom bate-papo. Espero que possa ser proveitoso para todos. Com certeza será uma prosa bacana. Fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco da Harvest Agro. Bom, como você mencionou, né, eu sou engenheiro agrônomo, eu cuido da área técnica da empresa, né? Sempre voltado a desenvolvimento de novos produtos, novas ferramentas, novas soluções ao agricultor. A Harvest Agro faz parte de um grupo chamado Wirtschaft, que nós já atuamos no mercado há mais de 10 anos, contando com a experiência de um outro sócio na área de produção, o André Tseolin, juntamente com o Jorge Mendonça na área comercial, para desenvolver novas tecnologias, ofertar novos produtos ao agricultor para que possa gerar para ele bons resultados, que seja lucrativos para toda a cadeia produtiva brasileira. Roberto, nós vamos falar de nutrição de planta. O que uma planta bem nutrida traz em retorno de produtividade? Bom, é uma pergunta interessante, pelo seguinte: qualquer ser vivo, inclusive nós, né, estando bem nutrido, nós vamos ser mais eficientes no trabalho, por assim se dizer, né? Quando nós estamos mal nutridos, uma simples gripe vira uma pneumonia. E o mesmo se aplica para o gado, para outros animais, para os cavalos e para as plantas, né? Então, uma planta bem nutrida, além de ela ter um potencial de produzir mais, ela será mais resistente ao ataque de doenças, por exemplo, ataque de pragas, né? Então, uma boa nutrição, ela é vital para que o produtor consiga ter êxito na seu objetivo, que é ter uma boa produtividade e ter lucratividade, tendo uma planta mais saudável, consequentemente mais produtiva. Muito interessante essa figura de linguagem que você utilizou aí, comparando a planta com o ser humano. No nosso caso, a maior parte da nutrição, ela entra pela boca, né? Através do nosso alimento. E no caso da planta, Roberto? Isso. A planta, ela consegue absorver nutrientes, né? Vamos chamar o macro e micronutrientes, tanto pela raiz quanto pelas folhas, tá? O interessante é o seguinte: para você fornecer grandes quantidades via foliar, você teria que ter uma frequência grande de aplicações. Por isso que os macronutrientes, vamos falar principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, são fornecidos preferencialmente via raiz, adubação de solo, tá? Micronutrientes também pode ser fornecido via solo, porém nós temos uma outra rota de entrada para as plantas, que são as folhas, tá? A absorção via folha, ela tende a absorver quantidades menores do que via raiz. Por esse motivo, o uso de fornecimento de micronutrientes via foliar acaba sendo feito em maior frequência. Eventualmente, nós podemos fazer uma aplicação, um fornecimento de macronutrientes via folha. Por exemplo, eu posso aplicar um nitrogênio via foliar, um potássio via foliar, mas devido às quantidades dos macronutrientes serem exigidos em maior número, né, como o próprio nome diz, macronutrientes, preferencialmente eles são fornecidos via solo, tá? Mas a planta tem condição de absorver qualquer nutriente, tanto via raiz quanto via folha. Bom, então, pelo que eu entendi, não basta apenas fazer uma boa adubação de solo. É muito mais do que isso para que essa planta tenha uma boa nutrição? Sim, aí nós começamos a entrar em alguns detalhes da fisiologia da planta, né? Por exemplo, como eu disse, todo e qualquer nutriente, seja macro ou micronutriente, pode ser absorvido via raiz, tá? E normalmente esses nutrientes, quando são absorvidos via raiz, eles vão entrar no que nós chamamos de xilema. Como se fosse um encanamento que tem na planta,
ligando o que a planta absorve via raiz e levando para a folha, para caule, para fruto, para etc. Tá? Esse encanamento ele é impulsionado pela transpiração das folhas, ou seja, quando a folha transpira, ela, entre aspas, puxa a solução do solo via as raízes e o que tem de nutriente dissolvido na solução do solo vem junto, né? Como se fosse um sistema de um bombeamento. Tá? E, como eu disse, funciona para todos os nutrientes. Dentro da planta existe um outro encanamento que eu vou chamar que é chamado de floema, tá? Que faz a redistribuição. E alguns nutrientes não têm a capacidade de serem redistribuídos pelo floema. Exemplo, o boro, né? O boro é o principal exemplo. Então, vou dar um exemplo prático. Eu tenho boro disponível no solo em quantidade satisfatória para a planta, tá? Esse boro consegue chegar até as folhas onde tem a transpiração. Mas os pontos onde não tem transpiração, vou dar um exemplo, pontos de crescimento, gema apical, flores e frutos, que não tem transpiração, esse boro que está lá no solo não consegue chegar. Então, às vezes eu utilizei uma fonte de boro de boa qualidade no solo, o boro está lá disponível, ele não foi perdido, por exemplo, não foi lixiviado, mas essa característica da planta impede que esse boro chegue em determinadas partes, aonde eu poderia fazer o recurso de aplicação via foliar, tá? Só que aí volto no outro problema que a planta tem, né? Talvez eu estou até antecipando um pouquinho a programação das perguntas, né? E talvez seria o caso de deixar um pouco mais para frente. Mas o fato é que, naturalmente, a maioria das plantas não consegue translocar alguns nutrientes via floema. O boro é o exemplo deles, tá? Algumas espécies, por exemplo, macieira, naturalmente conseguem reverter, contornar esse problema, desenvolvendo o uso de alguns artifícios. E nós da Harvest Agro, estudando essa questão, estamos colocando produtos no mercado utilizando esse recurso, que eu acredito que vai ser o tema mais para frente do nosso bate-papo. Bom, então eu sempre gosto de tentar entender direitinho, porque eu acho que fica bom também para o nosso ouvinte, né, para o nosso espectador. Essa translocação, então, seria esse movimento dos nutrientes dentro da planta, é isso? Exatamente, né? Usando esse exemplo de encanamento, né, dentro da planta, eu poderia simplificar que existem dois encanamentos. Um que pega o que está dissolvido no solo e leva até a folha, e outro que pegaria o que está absorvido na planta dentro da folha e faz uma redistribuição, tá? Então, essa redistribuição é feita pelo floema, ok? Então, alguns nutrientes não têm a capacidade de serem redistribuídos pela planta. Eu dei o exemplo do boro, que é o exemplo mais tradicional, que ele é translocado facilmente pelo xilema, ou seja, aquele boro que está no solo, a planta consegue absorver, levar até as folhas, mas uma vez que chega na folha, ela não consegue redistribuí-lo, levando para os pontos de crescimento, por exemplo. Tá? E esse é um problema que acaba existindo, e é característico do boro, que é o principal exemplo de não ser retranslocado pelo floema. Então, muitas das vezes, o produtor tem o boro de boa qualidade no solo, mas esse boro não consegue chegar em locais de interesse, como gemas de crescimento, flores. O boro é muito importante para pegamento de florada, né? E com isso nós temos um problema a ser resolvido. E hoje existem tecnologias para resolver esse problema. Você citou o exemplo aí da macieira. Essa translocação, ela funciona do mesmo jeito nas diferentes culturas. Por exemplo, vamos pegar aqui aquele que é conhecido nosso, né? Que é sorgo, que é milho, que é soja, milheto. Ela funciona da mesma forma ou não? Em cada cultura ela é diferente? É diferente. Eu dei o exemplo da macieira, que é uma espécie que ela conseguiu burlar esse obstáculo. Outras espécies, como soja, milho, feijão, café, eles não contêm essa característica. Tá? A macieira, o código genético dela consegue produzir substâncias que conseguem viabilizar essa translocação no floema, o que não acontece em outras espécies. É uma característica de um exemplo de espécie que consegue fazer isso. Roberto, eu estava vendo a respeito do tal de quelato, né? E vi que tem quelato sintético. O que é esse quelato Isso. sintético e qual que é a importância da quelatização? Isso. A quelatização é um advento que aconteceu na indústria de adubos foliares que promoveu a melhor utilização desse insumo, tá? Eu vou contar um pouquinho da história de como que seria a evolução disso, né? Tanto é que hoje a gente fala de tecnologia de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Há muito tempo atrás, vamos voltar isso ao milênio passado, né? Tipo 30 anos atrás,
já se usava fornecimento de nutrientes via aplicação foliar, né? E, na época, o insumo disponível era os sais comuns, por exemplo, um cloreto de manganês, um sulfato de zinco. Isso são sais. Coloca em água, ele dissolve, dissocia, e eu tenho um adubo foliar que eu posso pulverizar na planta, e a planta vai conseguir absorver esses nutrientes que estão sendo colocados. Tá? Só que essa tecnologia tem seu calcanhar de Aquiles. Né? Quando eu pego água e um sulfato de zinco, por exemplo, dissolvo sulfato de zinco na água. Eu tenho na minha solução aquosa íons de zinco e íons de sulfato. E pulverizo isso na folha. Né? O objetivo é o zinco, na forma iônica, ser aproveitado pela célula vegetal. Ele vai literalmente entrar na célula vegetal. Para ele chegar até a célula vegetal, ele passa por camadas de tecido morto dentro da folha que consegue prender esse zinco. Ou seja, o zinco está na folha, mas não está dentro da célula vegetal. O zinco está na folha, mas não está desempenhando funções fisiológicas dentro da célula vegetal. Tá? E isso fazia com que se aplicasse quantidades maiores do que a planta precisa para poder pagar esse pedágio, porque parte do zinco ia ficando preso no meio do caminho. Então, nós estamos falando um pouquinho aqui de anatomia vegetal, mas a grande verdade é que, usando esse tipo de tecnologia, parte do zinco fica dentro da folha, porém não dentro da célula vegetal. Então, ele não está desempenhando o papel necessário. Essa era a antiga tecnologia que existia, que a gente chamaria de primeira geração. Ele estava lá, mas ele não atingiu o seu objetivo, digamos assim. Exatamente. Se fosse falar em termos técnicos, ele ficaria preso no chamado apoplasto que é existente na folha. Ou seja, é um tecido morto que tem na folha, onde existem cargas elétricas que, por atração, eles vão se prender os íons que eu estou colocando lá. Isso aí se aplicaria para o zinco iônico, para o manganês, para outros nutrientes da forma iônica também. Se vê como uma barreira, então. Exatamente. Exatamente. É um pedágio que existe a ser pago. Tá? Para resolver ou minimizar esse problema, criou-se, achou-se, né, a tecnologia dos agentes quelantes, né? Os quelatos, como você comentou, né? E o mais famoso dele é o EDTA, né? Ainda é muito usado hoje. Então, o que esse agente quelante, o que o EDTA faz, né? Até o próprio nome quelante, né? Quelato, né? Se não me falha a memória, vem do latim, significa casca, né? Inclusive, tartaruga é um quelônio, né? Tem aquela casca em volta. Então, hoje o pessoal ouve muito essa expressão aí do tal do magnésio, quelato, não é a mesma coisa? A quelatização favorece a absorção de todo e qualquer nutriente. Tá? Entendeu? Isso aí aplica para. Só que tem que ser nutrientes da forma catiônica. Depois eu vou até comentar a questão do boro. Né? O boro é um elemento que, do ponto de vista químico, ele não pode ser quelatizado. Tá? Depois eu vou voltar a falar disso. Então, qualquer cátion, o zinco, que é um cátion, o manganês, que é um cátion, o cobre, que é um cátion, eu posso quelatizar. O ferro, que é um cátion, eu posso quelatizar. Quando eu faço a quelatização, imagine o íon de zinco e em volta eu ponho o quelato neutralizando a carga elétrica dele. Tá? Quando essa carga elétrica está neutralizada, aí ele não paga esse pedágio que eu falei anteriormente, quando se usa sal comum. Ou seja, aquela atração de carga elétrica prendendo o nutriente até chegar na célula vegetal, até chegar na membrana plasmática, não acontece por quê? Eu eliminei a carga elétrica dele. Então, quando eu quelatizo algum micronutriente, eu, de certa forma, não preciso pagar esse pedágio. E aí consigo entregar mais nutriente dentro da célula vegetal. Então, essa seria a segunda tecnologia, que a gente chamaria de segunda geração. Ou seja, é uma evolução dos adubos foliares. Tá? Depois disso, eu lembrei de uma coisa, deixa eu ver se eu estou deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Era mais ou menos como a gente pegava uma semente que tinha uma casca dura e quebrava a dormência dela, porque se não quebrasse a dormência, aquilo ia levar, às vezes, décadas e décadas para aquela semente florescer, criar ali, enraizar, sei lá, começar a virar uma planta. A partir do momento que se quebrava a dormência, você adiantava o processo. É parecido? Pensando em eficiência do resultado final, a ideia é parecida. Só que eu gostaria de usar o exemplo de um pedágio.
A primeira tecnologia ela tem que pagar o pedágio. A segunda tecnologia não precisa pagar o pedágio. Não paga o pedágio, É certo. como se fosse vou fazer propaganda aqui, como se fosse um sem parar de graça. Uhum. Entendeu? Então, com isso, essa atração negativa que reduziria o aproveitamento do micronutriente fornecido, ela seria reduzida ou deixaria de existir, dependendo da Entendi. eficiência da quelatização. Então, com isso, eu tenho uma evolução, uma melhoria no meu processo de fornecimento de micronutrientes. Essa seria como se fosse a segunda geração nesse quesito de tecnologia. Tá? E essa tecnologia evoluiu. Nós temos o que eu poderia chamar de tecnologia de terceira geração, o uso de agentes quelatizantes mais evoluídos, como complexos simples, lignosulfonatos, né? Com isso a gente consegue ainda melhorar. E ainda tem uma quarta geração, que é a tecnologia que a Harvard está colocando no mercado já à disposição dos agricultores, que nós vamos falar com mais detalhes ao longo do nosso bate-papo, ao longo da nossa prosa. Deixa eu voltar aí no boro. Você falou que o Ah, boro, ele perfeito. não essa quelatização não funciona com boro? Isso, aí é o seguinte, o importante é a gente ficar atento à definição do ponto de vista químico. Eu não posso usar a definição para uma coisa e para outra coisa usar diferente, né? Então, a quelatização, ela só funciona para cátions, tá? Como eu disse, manganês é um cátion, zinco é um cátion, o cobre é um cátion, tá? Então eu consigo quelatizá-los. O boro, da forma em que a planta absorve, ou absorve, ele não é cátion, ele está com carga neutra. Então, do ponto de vista químico, o boro não é quelatizável. Se alguém falar assim, eu quelatizei o boro, ele está cometendo um erro do ponto de vista de definição do que é quelatização. Porém, o boro ele pode ser complexado. No final das contas, seria algo parecido? Ao grosso modo, sim. Mas, se a gente quer utilizar os termos corretos, não podemos falar que o boro é quelatizável. Perfeito, perfeito. Roberto, essa proteção que você falou, ela pode ser feita com o quelato sintético ou apenas com aquele dotado de complexo orgânico, por exemplo? Tá? Existem vários produtos que têm o poder de quelatização. Os quelatos sintéticos têm esse poder, DTA seria o principal exemplo, mas temos também quelatos de natureza orgânica, né? Aminoácidos, materiais orgânicos, outras moléculas à base de carbono têm esse efeito não só de quelatização, como também de complexação, onde entraria o boro, tá? Então, existem moléculas orgânicas hoje, complexos orgânicos, que conseguem complexar o boro, promovendo um melhor aproveitamento dele, que eu chamaria da tecnologia de quarta geração, que é o que hoje a Harvard comercializa. O tamanho da molécula desse quelato sintético, ele é diferente do outro, do orgânico, e isso de alguma maneira interfere na absorção dos nutrientes pelas plantas ou não interfere? Sim, porque pelo seguinte, imagine que quanto maior o tamanho da molécula, maior vai ser a dificuldade de passar pela membrana plasmática da célula vegetal e efetivamente estar dentro da planta, né? Como eu disse, não adianta ele estar na superfície foliar e não estar dentro da célula vegetal. Então, hoje existem complexos orgânicos que têm a capacidade de fazer uma boa quelatização ou a boa complexação, envolvendo o boro também, porém com características que facilitam a passagem pela membrana plasmática e, consequentemente, a absorção efetiva pela planta, né? Então, realmente, eu posso pegar como exemplo, eu posso ter dois complexantes, dos agentes quelatizantes, o de menor tamanho vai resultar numa molécula menor, consequentemente facilitando a passagem pela membrana plasmática. Então, realmente, nesse ponto, né, o tamanho é documento. Quanto maior a molécula final, maior vai ser a dificuldade de passar pela membrana plasmática. Esses quelatos sintéticos, de alguma maneira, eles interferem no meio ambiente, trazendo alguma contaminação, alguma coisa ou não? Não, não. Inclusive, até pelas próprias quantidades que são usadas, isso aí não vai trazer problema ambiental, isso já é usado há dezenas de anos, sem problema algum. Então, isso aí não é um problema do ponto de vista ambiental. Você falou da tecnologia que vocês lançaram. Que tecnologia é essa? Como é que ela funciona? Isso. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho naquela história que eu estava comentando com vocês. Eu falei que a primeira geração foram os sais, que funcionam, tá? Porém, eles têm que pagar um pedágio para poder serem aproveitados pela planta, tá?
E aí, com isso, veio a evolução da segunda geração, onde se utilizou-se agentes quelatizantes, principalmente os quelatos sintéticos, que promoveram o aumento da eficiência do aproveitamento do adubo foliar. Depois veio a chamada terceira geração, são quelatos como lignosulfonatos, complexos mais simples, orgânicos, que promoveram o aumento. E hoje a Harvest Agro está trazendo para o mercado o que nós chamamos de quarta geração. Tá? A quarta geração utiliza complexos orgânicos, espelhando muito esse princípio que eu falei com vocês da macieira, né, para promover a absorção e utilização dos nutrientes fornecidos via adubação foliar. Tá? Essa tecnologia de quarta geração ela vai promover uma mobilidade no floema, tá? Coisa que não acontece na primeira geração, na segunda e na terceira. Tá? Essa mobilidade no floema ela é muito importante para que o nutriente fornecido chegue aos pontos de baixa transpiração, como eu falei de meristema, flores, como também bacheiro das plantas. Né? E a gente sabe que quando qualquer cultura, vamos pegar aí, soja, milho, quando ela começa a se desenvolver e fecha a rua, a parte de baixo das plantas que estão sombreadas, autossombreadas, elas têm uma menor transpiração. É natural que isso aconteça, é normal, é característico do desenvolvimento da planta. E tendo uma menor transpiração, qual que é a consequência disso? Essas folhas do bacheiro, ela não vai conseguir puxar via xilema os nutrientes que estão no solo. Ela vai depender de estar bem nutrida da translocação via floema. Ou seja, é aquele nutriente que está na folha do ponteiro, sendo retranslocado para o bacheiro, nutrindo as folhas do bacheiro, promovendo fotossíntese, promovendo produção de fotoassimilados que vão gerar a produção, vai encher grão, por exemplo. Tá? Então, com a tecnologia de primeira, segunda e terceira geração, esses pontos de baixa transpiração, voltando a frisar, pontos de crescimento, flores, bacheiro de planta, não conseguem ter acesso àquele nutriente que até estaria disponível no solo. Por quê? O que está disponível no solo, basicamente, vai se movimentar via xilema. E ponto de baixa transpiração não recebe boas quantidades de nutrientes via xilema. Então, pensando nisso, a Harvest Agro, após vários estudos, pegou esse exemplo, como eu disse, da macieira, que é uma espécie que consegue burlar esse impedimento, né? E hoje nós temos produtos que utilizam complexos de quarta geração, que conseguem promover, aumentar a mobilidade de nutrientes considerados imóveis no floema. O exemplo maior disso é o boro. Mas a gente consegue todos os outros nutrientes, inclusive os que são móveis no floema, ao melhorar a sua mobilidade. Então, a ideia da quarta geração, dessa tecnologia de quarta geração que a Harvest está desenvolvendo, que ela está ligada às duas linhas de produto, a linha Chiflon e a linha Asgard, é promover essa mobilidade, essa maior distribuição dentro da planta, consequentemente levando mais nutrientes aos pontos de baixa transpiração, principalmente bacheiro da planta, e com isso a gente consegue melhorar a produtividade. Por exemplo, na cultura da soja, nós temos vários resultados mostrando o aumento de produtividade no bacheiro da planta, porque em condições normais, o bacheiro da planta ficaria prejudicado por ter menor transpiração, recebendo menos nutrientes via xilema, consequentemente prejudicando a produtividade. E aí eu volto até na primeira pergunta que você falou, você comentou para a gente. Tendo uma boa nutrição, o bacheiro vai ficar mais resistente a doenças, vai ficar fotossinteticamente ativo por mais tempo, vai produzir mais carboidrato, com mais fotoassimilado, mais carboidrato, ela vai encher mais grão, vai aumentar a produtividade. Na prática, esse aumento de produtividade chega a quanto? Temos resultados aí, até na própria região aí de Rio Verde, aumento de 15%, 20% de produtividade. É muita coisa. É. Você, falando aqui em Rio Verde, vocês estiveram recentemente num simpósio de nutrição de alta eficiência, que foi realizado aqui pertinho, né, em Jataí. Que mensagem vocês levaram para esses produtores ali da região? Exato. Nesse evento que foi realizado em 4 de abril, nós trouxemos pesquisadores, consultores, para poder fazer um bate-papo com agricultores e outros consultores da região. Tá? Nesse evento, nós trouxemos o pesquisador da MPB Agro, o Cássio Borges, que ele falou justamente desse primeiro tema que você mencionou da nossa prosa, o uso de micronutrientes favorecendo a nutrição e reduzindo a incidência de doença. Nessa apresentação, esse pesquisador, o Cássio, ele mostrou resultados de redução
de doença, de severidade de doença acontecendo na cultura da soja, à medida que nós utilizamos o nosso programa nutricional, principalmente na questão do bacheiro, deixando as plantas melhores nutridas, trazendo um aumento de produtividade. Porém, o foco principal desse evento era a divulgação de um artigo científico utilizando produtos da Harvest Agro, que foi publicado em janeiro desse ano. Foi feito um trabalho coordenado pelo pesquisador Adriano Nascente, da Embrapa Arroz e Feijão, nas culturas de algodão, feijão e soja, utilizando diferentes manejos nutricionais com diferentes tecnologias, que são a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração que eu comentei. Então, nesse experimento, né, que foi publicado em revista científica, como eu comentei, nós tínhamos a comparação de uso de tecnologias de terceira geração versus o uso de tecnologia de quarta geração, ou seja, adubos foliares quelatizados com EDTA da forma tradicional, que seria a terceira geração, versus adubos da linha Chiflon e Asgard, que utiliza a tecnologia da quarta geração, promovendo mobilidade no floema. Tá? Nesse experimento, uma grande novidade que foi feita, o pesquisador fez a avaliação da seiva do pecíolo das plantas. Ou seja, ao invés de utilizar a metodologia tradicional de análise química foliar, que funciona, utilizou-se avaliar o que estava na seiva do pecíolo. Tá? Ou seja, a gente queria ver realmente o que estava lá disponível para a planta. E essa avaliação foi feita no bacheiro das plantas. E nesse experimento, se constatou-se que, comparado aos adubos da terceira geração, o uso da tecnologia Chiflon e Asgard promoveu aumento de teores no pecíolo do bacheiro das plantas. Isso para boro, cobre, manganês e zinco. Ou seja, utilizando a tecnologia Chiflon, que foi a aplicação foliar, nós conseguimos entregar mais micronutrientes na parte da planta onde tem baixa transpiração, coisa que a tecnologia de terceira geração não é capaz de fazer. Né? Um bom adubo foliar quelatizado, com a EDTA, por exemplo, terceira geração, ele vai entregar esses micronutrientes no ponteiro das plantas, principalmente, onde a pulverização cai. O bacheiro da planta, onde ele não acaba não tendo acesso, ele acaba não nutrindo bem. E aí, a tecnologia de quarta geração, utilizando os produtos da linha Chiflon, utilizando os produtos da linha Asgard, consegue promover essa retranslocação, entregando micronutrientes, boro, cobre, manganês e zinco, na parte da planta que tem baixa transpiração, no bacheiro, promovendo melhor nutrição, promovendo maior resistência a ataques de pragas e doenças, maior sanidade, maior produtividade. Roberto, você deu uma aula aqui, viu? Deu uma aula. Sim, né? Eu espero que tenha sido... consiga ter passado a mensagem que eu gostaria de ter passado aos nossos ouvintes. Com certeza passou. Foi uma aula e tanto. Eu te agradeço imensamente por ter trazido essas informações aqui. Muito obrigado. E parabéns pela pesquisa, parabéns aí pelos produtos desenvolvidos, viu? Ok, eu que agradeço o espaço para a gente ter essa nossa prosa, né? O assunto aqui é extenso, às vezes eu coloco um pouco a carroça na frente dos bois, eu falo um pouco, vou lá na frente e volto, porque realmente essa parte de nutrição e fisiologia é um assunto complexo. Se a gente fosse ficar falando aqui, a gente falaria meses e não esgotaria o assunto, né? E deixar a mensagem de que, caso alguém tenha interesse nesse material, ele está à disposição, é só entrar em contato com nossos representantes, com a nossa equipe comercial da Harvest, ou entrar em contato por telefone, por e-mail no nosso site, só procurar harvest.agr.br. Trata-se de um trabalho científico, como eu disse, publicado numa revista do exterior, trazendo uma inovação, que é o caso de fornecimento desses micronutrientes no bacheiro da planta, que é mais uma ferramenta à disposição do agricultor. A Harvest Agro, apesar de ser relativamente nova, como eu disse, ela já tem um bom expertise na produção de fertilizantes foliares, e o nosso foco é desenvolver produtos novos. Queremos ser diferentes, queremos trazer novas tecnologias para o agricultor para ajudá-los na solução dos problemas do dia a dia. Meu amigo, muito obrigado. Vamos prosear mais vezes. Um abraço. Eu que agradeço a atenção. Um abraço a todos. Muito obrigado. Hoje eu conversei com o Roberto Reis, engenheiro agrônomo, doutor em nutrição de plantas e sócio da Harvest Agro. E o tema da nossa prosa foi a eficiência da nutrição da planta no aumento de produtividade. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Deixe o like, deixe o comentário
e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Até lá, tchau, tchau.